O lembrador apresenta Göbekli Tepe, a fascinante geometria no mais antigo templo do mundo. Göbekli Tepe é o nome dado ao topo de uma colina, localizada na Turquia, onde se encontra um impressionante sítio arqueológico, que recebeu o mesmo nome. Porém, o local intriga pesquisadores desde sua descoberta, em 1994, por dois motivos. Lá foi encontrado um templo, que depois determinou-se ser o mais antigo descoberto no mundo, e a geometria de toda a arquitetura do lugar apresenta uma complexidade impressionante, fascinando os mais apaixonados por história. De acordo com informações da BBC, o sítio arqueológico foi construído há cerca de 11,5 mil anos, pertencendo ainda ao período neolítico, sendo o último da chamada Idade da Pedra, milênios antes até mesmo das tão importantes pirâmides do Egito. Sua descoberta foi feita pelo professor alemão Klaus Schmidt, que acreditava inclusive que a construção de todo o templo foi gradual, tendo sido erguido em partes, ao longo do tempo, por diferentes populações. Apesar de ser extremamente antigo, e ter sido construído por humanos de um período muito anterior, historicamente, dos mais antigos estudos de arquitetura conhecidos, a construção possui uma complexidade muito incomum, se considerar o quão antiga é. Ela é formada por grandes blocos de pedra, organizados em círculos e pontuados por grandes pilares de cerca de 5,5 metros, adornados com esculturas e gravuras de animais selvagens. E tudo isso por si só já brilhava muito os olhos dos arqueólogos que ali faziam pesquisas, pois era impressionante tudo que foi ali construído mesmo se tratando de um grupo, ou grupos, tão antigo. Porém, o cientista Gil Ackley, da Autoridade de Antiguidades de Israel, e o professor Avi Gofer, do Departamento de Arqueologia e Civilizações Antigas do Oriente Próximo da Universidade de Tel Aviv, apontam que todos os monumentos ali eram pensados em formar uma só estrutura, ou seja, havia, de fato, planejamento. Fazendo uso de um algoritmo capaz de identificar e investigar padrões em desenhos arquitetônicos, os pesquisadores perceberam que todas as construções ali existentes formavam, curiosamente, um triângulo equilátero quase perfeito. Ou seja, possivelmente havia um padrão geométrico proposital no projeto, que determinava a posição e organização de cada megalito ali colocado. Confira aqui o trabalho na íntegra publicado na Cambridge Archaeological Journal. Até o antigo templo ter sido descoberto, acreditava-se que as sociedades do Neolítico não possuíam domínio sobre a geometria e outras técnicas de arquitetura para planejamento dos espaços. Isso porque tais capacidades teriam surgido somente um pouco posteriormente, com o início da fixação dos antigos caçadores-coletores, que passariam a se tornar agricultores-produtores, aproximadamente 1000 anos depois. Ou seja, a descoberta é fascinante. Esse caso de planejamento arquitetônico mais cedo que se antecipava pode servir como exemplo de mudanças culturais que ocorreram durante as primeiras fases do período neolítico, analisa Gil Ackley. Nossa pesquisa indica que os métodos e padrões de organização do espaço já vinham sendo utilizados desde esse período. Obrigado por ouvir o nosso podcast.